Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e o vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o segundo livro da saga do Percy Jackson, que é este daqui, Percy Jackson e o Mar de Monstros. E esse vídeo faz parte de uma série que eu tô postando aqui no canal uma vez por mês, de um projeto de releitura dessa primeira série do Percy Jackson, que é Percy Jackson e os Olimpianos. E a ideia é ir relendo cada livro, compartilhar aqui com vocês com muitos spoilers, assim. A ideia é que quem está assistindo esse vídeo, eu vou deixar separado um pouco assim, tentar mostrar quando eu vou começar a relatar cena por cena. E aí, para vocês não se perderem muito também, quem não quiser saber muito sobre os spoilers. Mas a ideia é que esses vídeos, eles tragam, né, todas as cenas mais interessantes, que a gente comente bastante sobre tudo o que acontece nos livros do Percy. A ideia, então, é que a gente compare, né, os acontecimentos do livro, essas cenas super interessantes das aventuras do Percy. Sempre tem, né, uma missão diferente ou alguma coisa que eles precisam lutar contra. E entre meio a todo esse enredo do livro, sempre tem várias cenas muito engraçadas, muito interessantes, que se perderam um pouco na ideia das primeiras adaptações de Percy Jackson. E a ideia é que a gente compare isso. Gente do céu, começou uma música aqui. Então a gente vai comparar essas cenas aqui do livro com a série futura do Disney, que não tem data de estreia ainda, então a gente pode ir fazendo essa releitura bem à vontade, bem tranquilos. São livros curtinhos, olha só que legal. Se você ainda não começou a reler os livros de Percy Jackson ou ainda nem leu, super dá tempo de começar a ler, a menos que eles anunciem para janeiro. Duvido, gente, eu acho que vai ficar aí, eu jogo lá pro meio do ano que vem, não sei. Porque agora que tá saindo, assim, os personagens, quem vão ser, né, os atores, o elenco, então eu acho que vai demorar um pouco para chegar a série, é prevista pro ano que vem, então a gente vai brincando aí com essa ideia de reler e de pensar nas cenas e como que elas vão ser adaptadas, porque é um universo um pouco, chega a ser fantasia, né, porque é uma mitologia, então vai ser muito divertido ver todas essas coisas malucas do livro na série. Eu acho que vai ser muito bom. Tô com altas expectativas. Então, em Mar de Monstros, o Percy, né, depois de todas aquelas aventuras do primeiro livro, de ter descoberto quem era o pai dele, e de entender, né, tudo em volta do mundo grego, ele volta para a escola, né, volta para casa dele, ele não fica no acampamento. Vários meios-sangues residem, né, o ano todo no acampamento, como era o caso da Annabeth, desde quando ela chegou. Ela nunca mais tinha ido embora. E no final, né, de O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro, a gente vê também a Annabeth indo passar, né, pela primeira vez, depois que ela chegou no acampamento, indo passar um ano letivo com o pai e a família dele. Agora, o Percy tá em uma nova escola e ele passou um ano muito tranquilo, né? Ele até comenta, né, no livro que não teve ataques, não teve brigas, foi um ano bem mais tranquilo. Ele tem um amigo novo que é um esquisitão da escola, assim, que ninguém gosta. E ali o Percy, como um bom garoto, é o único que faz amizade com o Tyson, que é um garoto grandalhão, bem atrapalhado, que você percebe que tem alguma coisa errada com ele, mas ninguém consegue entender muito bem o que que é. O Tyson, eles até comentam que ele mora na rua, mas que ninguém consegue achar onde ele mora, ninguém consegue encontrar ele para ajudar e tudo. E aí fica esse meio suspense sobre quem é o Tyson. Logo no começo do livro, eles estão ali no finalzinho do semestre, né, no finalzinho da escola, e a mãe do Percy comenta com ele que o Quirrell mandou um recado para ela que tá acontecendo alguma coisa no acampamento. O Percy também tá tendo vários pesadelos com o Grover, que saiu naquela missão, né, para procurar a Pan. E aí ele começa a ter esses pesadelos muito vívidos ali, com uma coisa muito estranha, ele não consegue entender o que
tá acontecendo com o Grover. E aí ele começa a desconfiar que tem algo de errado na missão do amigo. Começa a ficar muito preocupado porque não tem notícias e tudo. Ao mesmo tempo, tem a mãe dele comentando que talvez ele não vai voltar pro acampamento, porque tá acontecendo alguma coisa lá também. Só que eles não têm tempo para conversar. O Percy sai pra escola, vai com o Tyson, e aí na escola eles são atacados por um grupo de gigantes canibais, acho que é isso. E aí é um jogo de queimada e vira um super ataque, e a Annabeth aparece e ajuda eles, né, a saírem daquilo, e eles vão pro acampamento. Eles vão num táxi que tem um personagem mitológico também, que eu não consigo me lembrar o que é, mas são 3 irmãs que dirigem esse táxi, que levam eles pro acampamento, e elas falam ali, falam umas coisas pra eles, que eles ficam pensando, né, o que elas não explicam direito o que é. Aí, no acampamento, que eles percebem a extensão, né, dos problemas e qual é, né, o Percy descobre então quais são os problemas. A árvore da Thalia, que é ali o que gera uma força ali, uma energia, faz uma barreira mágica contra os monstros, foi envenenada. Então, essa barreira, ela tá bem assim, acabou, né, praticamente, e os monstros estão conseguindo entrar dentro do acampamento. Quando eles chegam, a Clarice e uns outros meio-sangues estão lutando contra espécies de touros de bronze que atiram fogo, uma coisa assim muito dura ali em volta do... Eles estão tentando manter eles em cima da colina para não descer para o acampamento, e aí eles ajudam tudo. O Tyson acaba indo também, ajudando, e aí por conta disso que o Percy não morre também, porque ele quase morre atacado pelos touros, e aí eles conseguem defender o acampamento. Quando eles chegam, o Quirrell conta que ele tá sendo ali culpado pelo envenenamento da Thalia, da árvore da Thalia, e aí ele foi mandado embora pro tipo de um exílio, e vai vir um cara no lugar dele, que é o Tântalo. Deixa eu confirmar o nome, porque é um nome meio estranho. Isso, o novo coordenador de atividades do acampamento é o Tântalo, que depois, mais pra frente, a gente descobre que era um rei que tinha ali um envolvimento muito grande com os olimpianos, tudo. Eu não cheguei a entender se ele era mortal ou não, acho que sim. E ele acaba cometendo um erro. Ele quer levar aquelas comidas lá do Olimpo, né, ambrósia, aquelas coisas que eles comem lá, pra terra, lá pro castelo dele, pra descobrir como era feito. E ele acaba sendo punido pelos deuses. E ele conta essa história aqui, então eu não sei se é bem assim que acontece, mas ele conta que depois os filhos dele se revoltam contra ele, e ele serve os filhos, né, ele assa os filhos e serve no jantar para os deuses lá no castelo dele, e aí ele foi condenado a uma penitência eterna, ele nunca mais pode comer ou beber, e ele virou meio que um fantasma, assim, alguma coisa assim. E aí esse cara, super meio estranho, assim, meio malvado, que foi colocado... Gente, vocês estão ouvindo a minha cachorra beber água? Como ela é delicada bebendo água. Então, esse cara foi colocado junto com o Sr. Dee, que já detesta os meios-sangues, que também tá cumprindo uma penitência no acampamento, para coordenar tudo lá. E aí, com o Quirrell fora do acampamento, o Sr. Dee, o Tântalo, que não estão nem aí se o acampamento vai ruir ou não, eles precisam descobrir um jeito de salvar a árvore da Thalia, de salvar o Grover, que cada vez mais, pelos pesadelos lá, os sonhos, o Percy consegue entender que ele tá em perigo mesmo, que tem alguma coisa muito séria acontecendo com ele. Eles precisam encontrar uma solução para salvar tudo. E aí que eles pensam lá no Velocino de Ouro, que é um objeto mágico que há muito tempo foi
dado como perdido, quase que uma lenda só. E esse objeto, ele é capaz de curar qualquer coisa, de restituir a vida de qualquer coisa. Então eles precisam conseguir esse velocino de ouro para salvar a árvore da Thalia e restaurar toda a segurança no acampamento Meio-Sangue, ao mesmo tempo também salvar o Grover. Então esse é a sinopse do que vai acontecer nesse livro, né? O qual é a aventura, qual é a missão do Percy dessa vez. Eu achei que esse livro, ele foi muito rápido de ler, sabe? Ele foi bem... como que fosse? Os eventos do livro, assim, sabe? Bem corridos. Foi até um pouco... eu não sei, assim, ao mesmo tempo que foi gostoso a leitura, que foi bem proveitosa, muito fluida, eu achei que aconteceu tudo muito rápido. Ele tem 285 páginas e a impressão que eu tive é que a gente tava do nada em Nova York, do nada chegamos no acampamento, do nada saímos em missão, passamos por umas coisas assim meio que nada a ver, e depois a gente já chegou de volta no acampamento com a salvação de tudo, e aí tudo já acabou. Mas, mesmo com essa impressão de que tudo aconteceu se atropelando, eu imagino que a ideia do autor seja que o livro seja fácil de ler, porque é para um público muito mais novo do que eu. Quando eu li a primeira vez, eu provavelmente não pensei em nada disso, porque eu tinha lá os meus 12, 13 anos, então um público bem mais infantil, que tem aí um modo de ler e também um jeito de prender a atenção dessas crianças de uma forma um pouco mais diferente. Então, apesar dessas considerações, eu acho que o livro entrega o que ele propõe, que é aí a continuação, a gente ir entrando cada vez mais fundo nesse mundo que o Rick Riordan está criando, né, pro Percy Jackson. E aos poucos, me lembra um pouco aquela estrutura de Harry Potter, que a gente começa com aventuras um pouco separadas, mas que ainda assim fazem sentido com o vilão principal, né, de todo o rolê. E aqui a gente já sabe, né, que é Cronos e que Luke tá aí sendo um soldado de Cronos. Então cada livro, gente, tá um latido de cachorro aqui que, olha, essa semana, um silêncio total. O dia que é pra gravar vídeo, tem cachorro, tem avião, tem máquina de lavar. Então vamos relevar. Então cada livro, ele tem, por enquanto, uma aventura específica, ali uma situação que o Percy e a Annabeth ali, eles têm que resolver, que ao mesmo tempo se conecta com Cronos e com todo o rolê que vai ser o final, né, dessa série toda. No primeiro livro a gente tem o roubo do raio mestre de Zeus, o roubo ali do elmo de Hades. Aqui a gente tem, então, o envenenamento da árvore da Thalia, e tudo isso foi causado, né, por Cronos. Mas não é uma luta diretamente com Cronos, entende? É mais ou menos igual, né, em Harry Potter, que no primeiro a gente tem o lance da Pedra Filosofal, que o professor Quirrell queria para o Lord Voldemort. No segundo livro, a mesma coisa, a gente tem a Câmara Secreta, que foi Voldemort que abriu. Então, assim, coisas não específicas, né, diretamente para ele, mas que ele fez. A mesma coisa em Percy Jackson com Cronos. Agora começa então a parte em que teremos spoilers. Até agora eu só falei da sinopse, da minha opinião com o livro, da minha experiência de leitura. Agora eu quero comentar com vocês, rapidamente, pra gente não ter um vídeo também tão longo, sobre algumas partes específicas do livro, né, algumas cenas em que eu acho que seria incrível se tivesse na adaptação, na série da Disney. Tô olhando aqui na colinha, no livro, essa sinopse não, né? O sumário é super legal, que tem o nome de cada capítulo, né? O Rick Riordan, ele nomeia os capítulos com frases super engraçadas, super divertidas.
E lá vem a Millie. Então a gente tem, nós chamamos o Táxi da Tormenta Eterna, que é o capítulo 3. Aqui, a Annabeth, ela pede um táxi. Deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo no livro. Que, mais uma vez, né, é uma daquelas coisas mágicas do mundo, né, mitológico, mais uma coisa mágica que o Percy não conhece. E a Annabeth, né, como sempre, sabe sobre tudo. Ela chama esse táxi e são 3 irmãs. Eu queria ver se eles comentam o que são elas, porque são 3 irmãs muito estranhas, que não tem olho, não tem isso, não tem aquilo. É a Vespa, a Aira e a Tempestade. Deixa eu ver se a Annabeth fala quem são elas. São as Irmãs Cinzentas. E eu não sei muito bem se tem alguma história específica sobre elas na mitologia, mas eles entram nesse táxi e vão para o acampamento Meio Sangue. E é uma cena super engraçada, porque uma que tem o olho só, assim, elas dividem tudo, sabe? Como se fosse um ser só, dividido em 3. E o Percy e o Tyson quase morrem dentro desse táxi, porque elas dirigem como loucas. E a Annabeth tá lá, mais ou menos tranquila, porque ela já tá acostumada com tudo isso. E os dois ali, os meninos, quase se matando, se borrando de medo. E assim que eles chegam no acampamento, ali o Percy consegue tirar uma informação delas, né? Elas passam ali uma série de números e elas comentam que elas já deram essas instruções em outro tempo, e aconteceu alguma coisa muito ruim e tudo, elas não querem repetir o mesmo erro do passado, e acaba que o Percy não consegue descobrir o que aquela sequência de números significa. Mas mais pra frente a gente vai perceber que tem um significado muito importante na missão que eles vão precisar cumprir para salvar o acampamento. Aí a gente também tem quando o Percy descobre que o Tyson é irmão dele, né? Ele ainda não tinha sacado que os Ciclopes normalmente são filhos de Poseidon com ninfas. Acho que é isso. E aí deram então os Ciclopes, que são seres que ninguém quer, são muito duvidosos ali, uma coisa meio, né, monstros. Só que o Tyson, ele faz parte de alguns Ciclopes que crescem sozinhos, não são ensinados por outros mais velhos, e eles acabam que não sendo tão malvados assim. O Tyson, ele não é um ciclope tão gigante assim, ele ainda é criança, e ele ficou muito apegado com o Percy. Eu ainda acho que ele foi mandado ali para a escola, tudo, através de Poseidon, para ficar em volta do Percy ali, protegendo ele. E ele fica muito animado quando Poseidon o reclama, né, como seu filho, por ser irmão do Percy, meio-irmão, né? Ao mesmo tempo que o Percy tá passando por uma coisa ali um pouco difícil. Ele gosta muito do Tyson, mas ele tá se sentindo muito mal. Ele começa a perceber como os meios-sangue são tratados pelos deuses, né? Como não tem esse relacionamento entre os pais olimpianos com os seus filhos ali, meio-sangue. Ele ter sido, né, o Tyson, né, ter sido ali reconhecido como filho de Poseidon, acaba gerando uma situação muito desconfortável, porque tá todo mundo tirando sarro do Percy, que ele tem um monstro como irmão. E ao mesmo tempo que ele fica muito chateado, porque ele não quer ter esses sentimentos ruins em relação ao Tyson, ele tá ali se sentindo incomodado com tudo que tá acontecendo. Então, é bem legal essa parte, assim, de como que o Percy tá lidando com essa situação. Depois a gente tem o Tântalo ali se envolvendo nas atividades do acampamento. Ele lança uma corrida de bigas, que era uma atividade que acontecia antigamente, mas por ser muito perigosa, por causar muitos danos, eles tiraram. E aí o cara, que é um cara muito bom, lança de volta essa atividade. No começo, o Percy e a Annabeth usam isso como uma chance de trabalhar juntos ali para ganhar alguma atividade no acampamento. Eles acabam brigando porque a Annabeth, ela tem um sentimento ruim em relação ao Tyson por conta do que aconteceu com ela quando ela era mais nova. O Percy não entende, não sabe, porque ela também não conta. E aí eles brigam por causa do Tyson e eles acabam indo para essa corrida ali de bigas
separados. O Percy com o Tyson e a Annabeth com um chalé dela. Aí, acontece que vem, eu não sei se são pombos, mas são pássaros ali, para matar eles, monstros em forma de pássaros invadem o acampamento e eles acabam abdicando ali da corrida para poder tentar salvar, né, e acabar com esses pássaros. O Tântalo, que não vai com a cara deles de jeito nenhum, arma ali uma situação para falar que eles é que geraram uma confusão, que os pássaros só estavam voando, e ele dá a vitória para Clarice. Como a Clarice ganhou, quando os meninos vão falar pro Sr. D e pro Tântalo dos sonhos do Percy, que nesse ponto o Percy consegue ter uma conversa ali através do sonho com o Grover. E aí o Grover conta aonde ele tá. Que ele tá numa ilha, preso com o Ciclope, que é o Polifeno, um negócio assim, vou deixar escrito aqui o nome do Ciclope. E esse Ciclope tá achando que ele é uma noiva Ciclope, que vai casar com ele. Tem essa história também, né? Ele fica ali tecendo a grinalda ali, o véu, pra tentar escapar. E para que esse Ciclope não perceba que ele é um sátiro, e que na verdade ele é o jantar e não a noiva. E esse Ciclope, nessa ilha, ele tem o Velocino guardado. É por isso que os sátiros que vão procurar Pan nunca mais voltam. Eles confundem o cheiro muito forte do Velocino, essa magia enorme que tem nele, com o chamado de Pan. A hora que chega lá, é uma armadilha e o Ciclope come eles. Então, Grover tá preso lá. Ele faz contato psíquico com o Percy, pedindo por ajuda. Percy conta pra Annabeth, depois eles brigam, mas depois eles voltam à amizade. E eles levam essa ideia para o Sr. D para que eles saiam em missão em busca do Velocino que vai salvar todo o acampamento. Como o Sr. D e o Tântalo lá não são caras legais, eles entregam a missão para Clarice, que foi a campeã, né, da corrida da bica. Aí a Clarice sai em missão, né, ela pode escolher alguém para levar, mas ela nem cogita o Percy, a Annabeth, nem nada disso. Ao mesmo tempo, o Percy recebe uma visita meio inesperada no acampamento. Hermes fala diretamente com o Percy, entrega alguns objetos ali que vão, né, objetos mágicos, que posteriormente vão ajudar ele na missão, e mostra o caminho que ele tem que tomar para ir atrás do Velocino. Hermes também está muito interessado que Percy ajude o Luke, que Percy abra os olhos de Luke, traga ele de volta para o lado bom da força. Aí Percy, Annabeth e Tyson saem nessa missão clandestina para procurar o Velocino, ao mesmo tempo que a Clarice vai como a campeã oficial do acampamento para essa missão. Hermes mostra o caminho para os meninos, para o Princesa Andrômeda, que é um navio ali, um cruzeiro que está passando ali pela Baía de Long Island, ali em volta do acampamento, aonde o Percy estava. Quando eles entram nesse navio, parece um navio fantasma. E pá, de repente, quem tá lá? Esse navio, na verdade, é o próprio covil de Cronos, onde o Luke tá reunindo o exército. Os meninos veem ali alguns ex-campistas, né? Lá do acampamento Meio Sangue, que estão se juntando à causa de Luke, e um monte de monstros diferentes. E mais monstros estão chegando a cada dia que passa. Eles têm ali um embate com o Luke, tudo, mas eles conseguem escapar. Eles conseguem ir embora. E aí o Percy acaba descobrindo que a ideia do Luke é reconstituir Cronos. Ele tem lá um caixão e ele está juntando os pedaços de Cronos e ele quer, né, que Percy ache o Velocino para ele poder roubar e colocar o Velocino no caixão para reconstituir Cronos. Aí os meninos conseguem sair com vida, conseguem escapar e começam a navegar em busca do Mar de Monstros, que é o caminho para ir para aquela ilha aonde está o Grover e o Velocino. Depois do Princesa Andrômeda, eles encontram com a Clarice. E a Clarice tem um navio ali de guerra que ela ganhou do pai para entrar nessa missão, com um monte de esqueletos ali de ex-soldados de tudo quanto é jeito, que são como se fosse ali o exército dela. E ela tem um plano muito bem traçado do que ela tem que fazer.
O Tyson acaba ajudando a consertar ali as caldeiras do navio, mas ela vai passar por ali pelo Mar de Monstros, em volta de algumas coisas muito perigosas e acaba não dando certo. O navio dela explode, eles se separam nessa parte, porque ela tem ali um plano muito específico, ela não aceita ajuda de ninguém e ela acaba errando, né? O trajeto que ela faz acaba não dando certo, o navio é atacado e tudo explode, e o Percy e a Annabeth conseguem escapar num bote, mas eles não conseguem ver se a Clarice ficou viva, se o Tyson sobreviveu, eles não acham ele, então eles escapam e eles continuam viagem sozinhos, e o Percy fica com uma sensação de culpa muito grande que o irmão morreu e que ele tava ali com todos aqueles sentimentos ruins sobre ter um meu irmão monstro como o Tyson, e ele só queria que as coisas tivessem acontecido de uma forma diferente. Logo em seguida, o Percy e a Annabeth, eles encontram uma outra ilha, que na verdade é uma grande armadilha de uma outra personagem da mitologia, que é a Circe. E essa parte é bem engraçada, né? Eles chegam nessa ilha e aí aparecem essas mulheres que vão ajudar eles, que ali é um spa, que tudo que eles quiserem pode fazer. E eles mesmos falam que é sempre uma armadilha e eles sempre caem. Aí ela separa o Percy da Annabeth, leva a Annabeth para fazer tratamento de pele, de cabelo, uma coisa aqui, uma coisa ali, e leva o Percy para um outro lugar onde ele vai também se tornar uma pessoa melhor, ser alguém que ele sempre quis ser, e acabam transformando ele num hamster. E querem, né, manter a Annabeth lá e tudo. Mais uma vez, a Annabeth salva o dia, ela consegue fazer o encantamento, ela consegue salvar o Percy, fazer com que ele volte, né, a ser um menino de volta. Ela usa ali alguns dos itens que o Hermes tinha dado pro Percy, para eles, né, nas mochilinhas, e aí ela consegue desfazer tudo aquilo e fugir com o Percy dessa ilha esquisitíssima. Depois que eles fogem da ilha, eles roubam um barco e vão realmente aí atravessar o Mar de Monstros mais uma vez para chegar na ilha aonde está o Polifemo, acho que é isso, que é o grande ciclope que aprisionou o Grover. Eles passam por uma parte onde tem uma espécie de sereias, que tem um canto ali muito forte e tudo, mas diz que quem ouve o que elas falam fica mais sábio. E a Annabeth quer muito escutar o que elas têm para dizer. Então o Percy amarra ela no navio, ele põe, né, coisa no ouvido, amarra ela e vai fazer esse caminho ali, passando por ali, e a Annabeth vai ouvir tudo, mas não vai conseguir se jogar na água. O que o Percy não esperava é que a faca da Annabeth ficou na calça dela. Ela consegue pegar a faca, soltar, e ela consegue ela cai na água, né? Ela vai nadando em busca, né, daquilo que as sereias estão falando. E aí o Percy tem que pular na água, ir atrás dela, salvar ela lá, né, voltar com ela pro barco. E é uma coisa muito interessante que uma das coisas que ele vê, a visão, né, que a Annabeth estava tendo ali, que era toda a ilusão que as sereias estavam criando para ela, era a reunião dos pais dela. Então o pai dela com Athena e Luke também estava ali numa espécie de piquenique. E aí Percy fica um pouco intrigado, né, sobre quais são os sentimentos que a Annabeth tem, né, pelo ex-amigo ali, e também fica um pouco comovido que a amiga queira, né, que os pais tivessem ficado juntos, tudo aquilo. Dessa vez, eles voltam pro navio e aí eles finalmente chegam na tal ilha aonde está o bendito Ciclope que está guardando o Grover. Quando eles chegam na ilha, eles percebem lá que o Ciclope, ele tem uma espécie de carneiros monstruosos também, alguns bichos assim enormes, que vai ser muito difícil ultrapassar tudo aquilo, chegar onde o Grover tá, pegar o Velocino, que não vai ser tão fácil quanto eles estavam pensando. E aí eles vão entrando ali, meio de fininho, tentando entrar. Eles veem que a Clarice já chegou lá também, mas que o Ciclope pegou ela. E a Clarice acaba falando que a noiva lá que o Ciclope tá esperando, na verdade é um sátiro, que é o Grover. Aí o Ciclope fica super revoltado, vai comer todo mundo, e aí ele acaba trocando de noiva, né? Ele vai comer o Grover e casar com a Clarice. E aí vira uma confusão total. Os meninos têm que bolar um plano mirabolante
para fazer com que o Ciclope, né, ao mesmo tempo ajude eles a salvar os amigos dele, porque é umas coisas muito grandes, eles não têm toda a força que o Ciclope tem, e aí eles acabam bolando um plano ali, mirabolante, e eles conseguem salvar o Grover, salvar tá ali a Clarice, e quem tá vivo? De repente chega Tyson. A gente descobre que Tyson sobreviveu e conseguiu chegar até a ilha lá. No começo do livro eu não contei, mas quando Hermes, né, fala pros meninos que tem o Princesa Andrômeda lá, mostra o navio, o Percy chama, pede ajuda pro pai, e aí Poseidon envia uns cavalos marinhos para levar eles até o navio. E esse mesmo cavalo marinho socorre o Tyson depois quando ele tá precisando. E aí leva ele para essa ilha e ele ajuda os meninos a conseguir pegar o Velocino, salvar todo mundo, né? A lutar contra o Ciclope lá, malvado. E eles conseguem sair da ilha e voltar, né? Pelos cavalos marinhos também, irem embora. Os cavalos marinhos deixam eles na costa de Miami, se não me engano, Miami Beach. De lá eles não conseguem passar mais, porque o mar tá muito poluído, tem todo um rolê que eles não conseguem mais ir. Quando eles chegam em Miami, eles descobrem que eles não têm muito tempo para chegar até o acampamento, que já faz tipo mais de uma semana que eles estão fora. Aí o Percy tem uma ideia. Ele pede para Clarice contar o que foi que o oráculo disse para ela. E ela fala assim: o oráculo falou: navegarás com guerreiros de osso em navios de ferro. O que procuras há de encontrar, e teu o tornarás. Mas sem esperança dirás: minha vida em pedra enterro. Sem amigos falharás, e voando só retornarás. Percy não pode voar, por conta de Zeus. Ele não pode pegar um avião, que seria o método mais fácil para chegar até o acampamento. Mas isso é um problema dele. Então ele diz que, como a missão sempre foi da Clarice, que era o momento dela, ele entrega o Velocino para Clarice e ela leva para o acampamento Meio-Sangue o mais rápido possível de avião. Porque ele diz que ali a profecia que o oráculo fez foi cumprida. Olha só como que ele vai explicar. Você falharia sem amigos, o que significa que você precisava da nossa ajuda, mas teria de voar para casa sozinha. Você precisa levar o Velocino em segurança. E aí ela fala bem séria: pode contar comigo, eu não vou falhar. E aí ela leva o Velocino para o acampamento. Logo que ela sai, levando para o acampamento, ela pega o avião e vai para lá. Os meninos estão ali pensando como eles vão voltar. E Luke pega eles. Porque nessa hora, Luke imagina que eles estão com o Velocino e aí ele chega para roubar o Velocino deles. Eles já tiveram todo o trabalho de pegar, ele vem só roubar. O que ele não esperava é que o Percy tivesse sido mais inteligente e humilde, né? Ele não queria missão para si, ele queria salvar o acampamento. Então ele deixa a Clarice levar toda a honra, toda a glória, todos os louros, mas ela era a única que poderia levar o Velocino da forma mais rápida até o acampamento. Aí Percy tem uma ideia mirabolante para que todo mundo descubra que foi o Luke, não o Quirrell, que envenenou a árvore. Ele faz uma mensagem de Íris endereçada ao acampamento, enquanto o Luke tá falando o que ele fez. E aí todo mundo vê que foi ele, o que ele tá criando, né? Ele expõe essa ideia maluca do Luke de trazer Cronos de volta e tudo para todo mundo do acampamento. E aí o Sr. G chama de volta o Quirrell. Na verdade, o Quirrell já estava de olho nos meninos, porque ele não ia deixar os pequenos alunos dele ali soltos à toa. Ele, muito amigo da deusa Íris, estava observando ali as mensagens e ela mostra para ele essa mensagem de Íris que mostra que o Percy tá junto com o Luke lá no Princesa Andrômeda de novo. É Andrômeda que fala? Não sei. E aí o Quirrell, com a ajuda dos parentes selvagens dele lá, o Quirrell é um centauro. Os centauros selvagens, parentes dele, lá onde ele tá passando o exílio, vêm todos juntos salvar os meninos lá no navio onde eles estão. E eles conseguem resgatar os meninos e levar eles de volta para o acampamento Meio-Sangue, onde
o Kieron volta a ser o coordenador de atividades e o Tântalo é mandado embora, é despedido. Aí as coisas, elas começam a voltar ao normal, com Kieron de volta, o Velocino na árvore, a árvore começa o seu processo de cura, então a barreira contra os monstros começa a se erguer, e o Kieron dá a ideia da corrida de bigas acontecer de verdade, né? Ter mais uma chance para os meninos. Dessa vez, Percy, Annabeth e o Tyson se juntam, fazem a biga deles e eles conseguem vencer a prova. E é muito bonitinho, porque daí o Percy comenta que eles não ganharam sozinhos, que o Tyson ajudou eles, o meu meio-irmão Tyson me ajudou. É muito fofo. Tem uma parte também que é bem interessante, que os meninos comentam com o Kieron por que ele foi acusado de ter envenenado a árvore. E aí Kieron acaba contando para eles que o pai dele é Cronos. E aí por isso essa desconfiança de que poderia ter sido ele que está ajudando o Cronos ali contra os olimpianos. Depois, no final do livro, a gente percebe ali uma grande movimentação em volta da árvore, que o poder do Velocino é muito grande e, não era nossa surpresa, o poder do Velocino foi tanto que conseguiu separar a árvore da própria Thalia. Então, a menininha que foi morta, praticamente morreu na colina, foi transformada em árvore para defender ali, acaba se separando da árvore e o Velocino traz ela de volta na forma de uma garota novamente. E o livro termina com o Percy sem entender nada, socorrendo a menina ali na árvore, e ele, oi, eu sou o Percy, e ela, oi, eu sou Thalia, filha de Zeus. E aí o livro termina assim. Gente, foi uma experiência, como eu comentei, um pouco corrida, igual aqui eu contei pra vocês, assim, um apanhado, pulando algumas partes, mas falando sobre o todo, de uma forma bem rápida, né, pra não ficar um vídeo tão longo. Mas mesmo assim, eu gostei muito desse livro. Eu dei 4 estrelas para essa releitura, porque eu sou muito apaixonada pelo universo do Percy Jackson, eu gosto muito de tudo que acontece aqui, e foi, assim, muito gostoso estar de volta com esses personagens, lendo essa história, agora mais adulta. Estou gostando muito da experiência. Se vocês também estiverem gostando, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar aqui se vocês já leram, se vocês querem reler, estão ansiosos pela série. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo, que tem muita coisa boa chegando por aí. Até a próxima, pessoal!